No mês de abril, comemoramos em dose dupla essa atividade tão importante que é a leitura. No dia 23, o Dia Mundial do Livro. E no dia 18, o Dia Nacional do Livro Infantil. A leitura na infância é fundamental para o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças. Através da leitura, as crianças são expostas a novas ideias, histórias e personagens que ampliam o seu repertório cultural e estimulam a imaginação e a criatividade. Além disso, a leitura também é uma ferramenta importante para o aprendizado da linguagem, do vocabulário e da gramática. Acompanhe o Bendita Hora de hoje e confira mais sobre o assunto. Vou repetir uma frase que eu falo sempre: quem não lê, mal ouve, mal fala e mal vê. É verdade, professora? Isso mesmo. Obrigado. Eu estou aqui com a professora Ana Cláudia Galvão Michelin, pedagoga, escritora, né? E olha, é professora, né? E tem um trabalho maravilhoso. Autora de livro infantil, né? Coautora de um livro sobre o autismo, mas trabalha especialista em educação especial, né, professora? Isso, eu trabalho já há 19 anos na mesma escola. 19 anos? Isso, numa rede particular de São Paulo. Qual escola, professora? No Agostiniano, de São Paulo, sei. no Mendel. Mendel? No Mendel. Tem um colégio aqui em São Paulo. Eu trabalho lá há 19 anos e lá a gente tem muitas crianças de inclusão, né? Então a gente tem um trabalho diferenciado com essas crianças. Você se especializou nessa educação especial com ênfase em autismo? Isso, porque eu recebi uma criança autista, né? Sim. E aí eu fui buscar o que fazer com essa criança. Porque no começo a gente ficou meio perdido, ele era um dos primeiros da escola, a gente não sabia muito como lidar, né? Interessante. E aí eu fui buscar, e aí eu descobri um mundo maravilhoso, me encantei, e estou nisso até hoje, escrevi livros. A professora Ana Cláudia, ela é escritora de livro infantil, ela é pedagoga, psicopedagoga e tal, mas ela é autora, né? Aqui a gente tem dois livros, um livro é sobre... Isso. De uma criança. O meu amigo especial, o personagem é o Thales, eu trouxe até para vocês verem. É o Thales, ele é o meu aluno, né? Ele foi meu aluno durante 2 anos. Sei. Né? E a história do livro é baseada em momentos que a gente vivia na escola, né? E esse livro ele foi utilizado até na escola para ensinar as outras crianças como lidar com as crianças autistas. Interessante, para as outras crianças, Isso. Então, aprender a lidar. Olha que interessante. Isso, aí a gente usou bastante o livro, né, na escola. E o outro livro que ela é coautora também, esse aqui não para as crianças, mas para os pais. Isso. Né? Pais de autistas aqui, ó, acolhimento, respeito e diversidade. Porque esse é um desafio também para os pais, né? Sim. Se é para um professor, para os pais também é um desafio muito Isso. grande, né? Esse livro aí, ele tem vários profissionais, né? Tem fono, psicóloga, tem pais mesmo, que contam as experiências deles, né? De situações que eles vivenciaram, que deram certo, para ajudar as outras pessoas também a fazer, né? De uma outra forma. Professora, eu queria... como que a gente pode... Que elementos que a gente pode caracterizar, dizer, esse é um livro infantil? Olha, eu acho que o livro infantil ele tem que ter uma história que agrade as crianças, né? Ainda mais no mundo de hoje, que tem tanta novidade, tanta tecnologia, né? A gente tem que ter um livro que seja um assunto atual, né? Ilustrações bonitas, né? Que chamem a atenção. E linguagens, né? Depende da faixa etária, linguagens de acordo com a faixa etária que você quer atingir. Porque se for uma linguagem muito difícil, crianças menores não conseguirem ler, né? A gente tem aqui no Brasil, quando a gente fala de livro infantil, a primeira coisa que nos vem à cabeça é Monteiro Lobato. Sim. E é impressionante como que o mundo do Monteiro Lobato, ele acabou povoando a infância de todos nós, né? Não só por causa da televisão, do Sítio Pica-Pau. Porque antes de existir aquilo, eu li Reinações de Narizinho, eu li Os Serões de Dona Benta, nós tínhamos esses livros em casa, né? Esse livro infantil mas é um livro infantil que tinha uma linguagem um pouco rebuscada, né, Monteiro? Mais difícil, né, para eles entenderem. É. Hoje em dia a gente procura, assim, livros com assuntos pertinentes à idade, né? Eu dou aula no 5º ano atualmente. E
livros que aguçem a curiosidade das crianças, né? Algumas coisas que eles vão descobrir, não simplesmente coisas óbvias, né? Eles gostam de descobertas. O livro que a gente usou agora na escola fala sobre detetives, tem que pesquisar. Isso, eu ia perguntar. Né? Eles gostam muito dessa parte. Os principais gêneros assim, de literatura infantil, tem essa coisa também do suspense, do mistério? Da coisa? Eles gostam bastante de suspense, de adivinhações, né? Como fala? Enigmas, né? Que eles têm que descobrir, desvendar mistérios. Eles gostam bastante. Interessante. Eu aprendi a ler, gostei, numa coleção que chamava Coleção Vagalume, né? A Coleção Vagalume, que tinha vários... Você também leu Vagalume, né? Vagalume também, né? Xisto no Espaço, Os Caravelos do Diabo, né? Esses livros eram impressionantes como era bom. Tunico, né? Toda a coleção. Toda a coleção. E depois eu me encantei com a leitura para gostar de ler, até estava comentando, para gostar de ler, que era cronistas, né? Eu adoro crônica. Crônica, para mim, crônica, né? Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, que eram esses grandes autores que a gente tem. E eles escreviam, e era uma linguagem juvenil, era muito interessante essa coisa da linguagem do livro. Otto Lara Rezende perguntaram para ele uma vez o que é uma crônica. O Roger, isso que é interessante, perguntou para ele, o que é uma... Ele era cronista e tal, perguntou, o que é uma crônica? Ele falou, é aquilo que não é agudo. Certo, né? Depende do ponto de vista. Na linguagem médica, a crônica e agudo, né? Aqui, ó, a gente vai ver um VT agora que fala um pouco sobre autores infantis do Brasil. Veja só que interessante. A literatura infantil no Brasil é marcada por grandes nomes que têm seus livros recebendo novas edições ao longo dos anos. Vamos conhecer alguns deles? Começando por Monteiro Lobato, o primeiro autor de livros infantis originais do Brasil. Ele é o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde vivem personagens como Emília, Narizinho, Pedrinho e assim por diante. Seu primeiro livro foi publicado em 1920 e se chama A Menina do Narizinho Arrebitado. Depois dele, muitas histórias foram contadas sobre o sítio, como Caçadas de Pedrinho, Histórias de Tia Anastácia e Aritmética de Emília. Temos também o cartunista Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica. Tudo começou na década de 1960, quando Maurício fazia tiras de jornal para a Folha de São Paulo e publicava a revista Zastras. Foi nessa época que nasceram os personagens Bidu e Franjinha, e aos poucos outras figuras foram criadas. A própria Mônica só nasceu em 1963, em uma tira do Cebolinha. De lá para cá, inúmeras revistas fizeram parte da infância de diversos brasileiros. Entre os nomes, também temos mulheres. Ruth Rocha, socióloga brasileira, era orientadora educacional do Colégio Rio Branco quando publicou uma adaptação infantil de Romeu e Julieta na revista Recreio. Seu primeiro livro foi publicado pouco depois, em 1976, com o nome de Palavras, Muitas Palavras. Mas não se engane, Ruth está mais presente em nossa literatura infantil do que se pensa, escrevendo também Marcelo Marmelo Martelo, Nicolau Tinha uma Ideia e Faca Sem Ponta, Galinha Sem Pé. Por fim, o Brasil conta também com o cartunista Ziraldo, que foi responsável por criar a Turma do Pererê e a Turma do Menino Maluquinho. Ziraldo trabalhou tanto com histórias em quadrinhos quanto com livros infantis, como Menino Maluquinho, Flicts, Uma Professora Muito Maluquinha e muitos outros. Gente, olha que beleza. Não, eu conheço a Ruth Rocha. Ela tem uma obra interessante, o Reizinho Mandão. Reizinho Mandão é fabuloso, fabuloso. E todas as obras da Ruth Rocha, elas são muito metafóricas, né? Muita coisa. E você tem livro para ser lançado também? Tenho, se Deus quiser, já está na gráfica. O livro Baú de Histórias da Minha Avó. Baú de Histórias da Minha Avó. Isso. Mas é baseado na sua avó mesmo? Isso, baseado na minha avó. Né? Conta a história quando ela veio de Portugal. Interessante. Fala sobre imigração, aí conta as piadas que ela contava, frases que ela usava. Então tem toda uma história aí da minha vida
agora, né, com a minha avó, agora vai sair, né, no próximo livro aí, final do mês que vem. Que demais. Estará comigo, se Deus quiser. Deixa eu te falar uma coisa, você como escritora infantil, quais os principais assuntos, temas que devem ser abordados no livro infantil? Então, os 2 livros que eu já fiz, né, um sobre autismo, que eu acho que assim, foi muito legal, porque é um assunto que está na atualidade e eles procuram saber, né? Esse outro menorzinho, que é Qual é o lápis cor de pele, que fala das diferenças. Né? Interessante como qual lápis... Qual é o lápis cor de pele? Então, é a Maria Antônia, né? Que é essa daqui também. Gente, que demais! Ela... É uma pergunta que... Isso, ela está na escola, né, resumindo, e ela quer saber qual é o lápis cor de pele, porque a pele dela é diferente da outra cor, né? Lápis cor de pele, o que a pessoa pensa? É um lápis que seja clarinho, não é? Isso, e cada um tem a sua cor, né? Então, assim, nas minhas histórias eu procuro colocar temas, assim, de diversidades, né, para respeitar as diferenças. Né? Eu acho que o meu ponto principal, que nem mesmo o da minha avó, que conta a história dela, eu conto, né, algumas coisas que vieram de Portugal, que hoje a gente faz assim aqui, receitas, né? Então eu procuro abordar dessa forma nos meus livros. Agora, deixa eu te falar, para os pais, né, você como psicopedagoga, como escolher um bom livro para a criança? Como que a gente deve se orientar? Primeiro pela faixa etária, né? A gente tem que ver a faixa etária da criança e ver quais são os livros pertinentes àquela faixa etária, porque se você indicar um livro de uma criança de 12 anos, uma criança de 7 ou 8, ela não vai ter a compreensão necessária, né? Segundo, temas atuais. Embora, sim, a gente tenha que tomar cuidado, né? Porque hoje em dia tem muita coisa e tem alguns livros, assim, que embora sejam para a criança, não tem linguagem apropriada para as crianças. Então, assim, tem algumas coisas de palavras inapropriadas, né? Algumas coisas que a gente sabe que tem em alguns livros que trazem isso, que são coisas que a gente vive, né? Mas acredito que não precisa estar no livro, né? Para a criança saber. Então, tomar cuidado com a linguagem, né? Do que vai ser direcionado para essa criança. Professora, me fala uma coisa. Você não acha que há uma concorrência desleal com os livros quando a gente coloca um celular na mão de uma criança e não coloca nenhum livro na mão da criança? Sim, é bastante difícil a gente, enquanto professor na sala de aula, incentivar a leitura. Porque hoje em dia eles querem alguma coisa, eles vão com o celular no Google e descobrem, né, tudo, né? Então, assim, até para dar aula, você tem que ter várias estratégias para você conseguir chamar essa criança para focar naquilo que você está falando, porque o mundo que ela vive está cheio de coisas diferentes. Então, a gente colocar um livro na mão dela é bem diferente, né, do que ela pegar um celular. Então, porque eu fico imaginando, deve ser um esforço muito grande para um professor, né, convencer, ó, isso aqui é um livro, ó, isso é um livro, você vira a página, aquela coisa e tal, né, e tentar convencer uma criança que já nasceu com o celular, né, já nasceu com o celular, deve ser muito difícil você convencer, né, porque não toca música, você não escuta música, não tem galinha pintadinha pulando para fora aqui e tal, aquela coisa, e é muito complicado. É bem difícil a gente colocar na criança a vontade de ler. Isso, né? A vontade de ler. A vontade, porque assim, livros eles têm, né? Mas assim, a vontade de ler. Então a gente vai sempre buscando coisas que a gente supõe, né? Que eles gostariam de ler, né? Diante das nossas pesquisas, tudo, que eles gostariam de aprender para a gente poder fazer esse trabalho com eles. Eu acho muito interessante, você percebe direitinho uma criança que lê e outra que não lê. Sim. O desenvolvimento, né? a inibição, a coisa. É muito, assim, é nítido, né? Uma criança, né? E depois, mesmo um adolescente que lê, outro que não lê, né? Ele conversa com tudo, ele fala tudo, né? Ele fala, interessante. Sabe se expor, né? E uma pessoa que não lê, já é uma pessoa que não se arrisca, não fala nada e tal. Verdade. Tá bom. Oi? Então, já quer café? Obrigada. Não vai tomar. Você não gosta de café? Não, pode ser um pouquinho. Vai tomar café, sim. Café do padre nós vamos tomar. Isso mesmo. Vai tomar café. Você sabe que eu não pergunto pra ninguém antes do programa se vai tomar café, não. Se não tomar, eu acho uma ofensa. Então desculpa, então eu vou tomar, com certeza. Com açúcar ou sem açúcar? Com adoçante. Com adoçante. Quantas gotas? 2, por favor. 2 gotas a gente vai ver agora, a gente vai ver um VT sobre o livro Histórias de Niná.
para Garotas Rebeldes, que conta a história de 100 mulheres extraordinárias. Veja só. Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes é um livro inspirador e empoderador, escrito por Helena Faville e Francesca Cavalo. Publicado pela primeira vez em 2016, o livro rapidamente se tornou um sucesso mundial, cativando leitores de todas as idades, com suas histórias emocionantes de mulheres extraordinárias, que desafiaram normas e expectativas para alcançar grandes feitos. O livro celebra mulheres corajosas e inspiradoras, como artistas, cientistas, ativistas, líderes políticos, esportistas, escritoras e muitas outras que têm deixado uma marca permanente na sociedade. Ao contrário dos contos de fadas tradicionais, Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes apresenta histórias reais de 100 mulheres notáveis de diferentes partes do mundo e de várias épocas da história. Cada história é contada de forma breve e acessível, tornando o livro adequado para leitores jovens e também adultos. Além das histórias emocionantes, o livro é ricamente ilustrado por artistas de diferentes partes do mundo, cada um trazendo seu próprio estilo e perspectiva às páginas do livro. As ilustrações coloridas e vibrantes ajudam a dar vida às histórias e tornam a experiência de leitura ainda mais cativante. Olha que interessante, viu? Eu queria perguntar uma coisa para você. Com quantos anos a gente deve já começar a incentivar as crianças para ler? Eu sei, claro, quando elas souberem ler, mas... Desde bebê. Desde bebê. Desde bebê. Porque a criança pode folhear. Sim, tem aqueles livros de plástico, tem livros até de banheira, né? Tem livros desses. É muito importante os pais começarem esse hábito desde pequenininho, até desde a barriga. Às vezes tem pai que começa já na barriga. Começa a ler também para os filhos. Para a criança poder entender. Sim, é muito importante já, desde o pequenininho. Vocês ler? Põe. Lê muito, hein, padre? Lê? A gente lê pra ele por enquanto, né? Lê pra ele. Ele tem 3 anos. Ele já 3 anos. No shopping. Ali ele falou, você quer brinquedo? Ou fala aí, Fala aí, quantos anos ele tem? Fala, ele é pai do Benjamin. Benjamin tem quantos anos? Padre, o Benjamin tem 3 anos e 3 meses agora. 3 anos? Mas já um tempinho atrás, alguns meses atrás, ele estava no shopping com a Aline. E aí a Aline falou, vou comprar um presente para você. Você quer um brinquedo ou quer um livro? Ele escolheu o livro, mas porque a gente incentiva ele desde muito pequenininho. A gente lê muito para ele, então em casa ele já tem mais de 40 livros. Por isso que é importante incentivar desde pequeno, né? Exatamente, um incentivo, né? O exemplo também. Ele poderia ter escolhido o brinquedo, porque ela deu a opção para ele, mas ele escolheu o livro. Que bonito. O exemplo também, eu acho que se existe um comportamento de leitura dentro de casa, eu acho que acaba os pais lendo, tudo, né? Não, eu digo isso porque eu gosto de ler porque meu pai lia muito. Meu pai lia dicionário, imagina. Olha aí, tá vendo? Lia dicionário e isso me estimulava a leitura. Agora, a criança, ela assim como o computador, que os pais devem ficar de olho, os pais precisam ficar de olho também na leitura dos filhos? Acho que se for uma leitura adequada para a idade, não. Não precisa. Se for uma leitura adequada para a idade, não precisa. Não. É importante eles estarem junto no momento, né, da leitura, tudo, mas assim, se for uma leitura indicada para a faixa etária, não tem né, que tenha figuras pertinentes à idade, não tem problema nenhum, não. Gente, eu quero mostrar mais uma vez aqui os livros da professora Ana Cláudia. Eu acho interessante. Eu quero os 2 livros ali da professora Ana Cláudia. Meu Amigo Especial. E também aqui, Qual Lápis Cor de Pele. Eu achei demais esse título. Assim. Esses livros como que a gente pode ter esses livros e dar para os nossos filhos? Isso, esses livros, como foram uma produção independente, né? Faça isso sempre, faça mesmo. Viu? A da avó também é uma produção independente. Eu vendo eles pela internet, pelo meu Instagram. Já aproveitar e dar o Instagram dela, @AnaClaudiaMichelin.
Ana Cláudia Michelin. Como escreve Michelin mesmo, das estrelas Michelin, né? Ana Cláudia Michelin. Você pode entrar ali pelo Instagram, você pede, ela vai mandar para você o livro. Eu achei importante isso. Eu acho que você incentivar os seus filhos, incentivar na sua família. Eu achei isso é importante demais. Dá livro, coloca o livro na mão das crianças, né? Importante. Então é @Ana Cláudia Michelin. Esse aqui está nas livrarias, que é um... Isso, eu também vendo, mas está na livraria. Também pode, por você, através de você também. Pode ser. Aqui, ó, esse aqui para os pais de autistas. Gente, importantíssimo aqui, ó. Pais de autistas, acolhimento, respeito e diversidade. Eu acho muito importante que os pais sejam orientados dessa forma. Você pode seguir a Ana Cláudia no Instagram, @Ana Cláudia Michelin. Além dos livros, ela é uma especializada na questão da educação especial, principalmente em relação aos autistas. Acho importante no Instagram dela você seguir, saber o que ela tem falado e trazido para você. @Ana Cláudia Michelin. E no Facebook, Ana Cláudia Galvão. Isso. Ana Cláudia Galvão. E esse telefone, posso dar esse telefone aqui? Posso? Pode. Pode Dar. Não tem problema, não? Ó, você pode ligar também para esse telefone, 0 operadora 11 997 31 5420. 9731 5420. Ou então, o telefone, esse é fixo, 2501 6166. Isso. 166. Tá bom, gente? Queria agradecer você, obrigado, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Gostou do café? Gostei, muito Eu bom. queria tomar, Tá né? vendo só?